O Instituto de Pesquisas e Administração da Educação tem o prazer de apresentar o Seminário da Administração da Educação, que terá como tema a moderna gestão administrativa e pedagógica nas instituições de educação. Para debater o assunto, teremos como convidados o presidente do IPAE, João Roberto Moreira Alves, a consultora do IPAE, doutora Gisele Leite, e o colaborador do IPAE, Sérgio Henrique Ribeiro de Souza. Para conhecer mais sobre nossas atividades, acesse nosso site ipae.com.br. Tenha um ótimo evento. O nosso seminário de administração versa sobre aspectos voltados especialmente para a área de educação básica. Escolas particulares ou públicas, integrantes desse grande universo da formação inicial dos jovens e adolescentes, têm a possibilidade de grande desenvolvimento desde que tenham gestões adequadas na área tanto pedagógica quanto na área administrativa e financeira. É comum, dentro do cenário do estabelecimento do ensino, existir um foco bastante substancial à área pedagógica. É uma tradição, é atividade fim, e essa atividade fim que normalmente faz com que a qualidade seja essencialmente fundamental e a meta principal de todas as escolas existentes no nosso país, como em outros países também espalhados ao redor do mundo. O que nós temos focado, e esse tem sido um papel constante do Instituto de Pesquisa e Administração da Educação, se prende mais aos aspectos da administração, da gestão, administração que congrega a estrutura básica para o funcionamento dos bons projetos. Dificilmente um projeto tem condição de ser exitoso se não existir um plano operacional que dê suporte à instituição de ensino, tanto à entidade mantenedora quanto à instituição mantida. E esse é o foco dessa nossa primeira fala. Nós vamos ter a oportunidade de conversar um pouco sobre aspectos da gestão administrativa nas instituições de ensino, lembrando que tanto faz escolas públicas ou escolas privadas, tem muitos aspectos em comum. Outros, entretanto, são separados, naturalmente, com características mais aprofundadas por parte das instituições privadas, que têm que seguir todo um conjunto de normas, inclusive aspectos tributários, que não são comuns às escolas públicas. Mas nós queremos deixar claro que qualquer que seja o tipo de instituição, tem que existir um plano estratégico, um plano de ação. É um ponto que nós gostaríamos de iniciar falando da necessidade de uma escola ter o seu plano estratégico voltado ao desenvolvimento. Não confundam o plano estratégico com o plano pedagógico. O plano pedagógico, o projeto político pedagógico, chamado assim, na maioria das vezes, tem um caráter muito mais educacional, muito mais voltado para aspectos didáticos, administrativos, mais didáticos, que são essencialmente a atividade fim. Entretanto, uma escola, e vamos falar primeiro dos segmentos da escola privada, que no Brasil, das 220 mil escolas existentes no nosso país, nós temos 35 a 40 mil escolas privadas que atuam na educação básica, desde a educação infantil, subdividida em creche e pré-escolas, ao ensino fundamental, ao ensino médio, passando transversalmente pela área de jovens e adultos e pela área de educação profissional. Mas essas escolas particulares, elas têm que seguir sempre um modelo de legislação comum no aspecto educacional, mas específico no aspecto gerencial. Toda escola tem que ter uma entidade mantenedora. Se é uma escola pública, a entidade mantenedora é a União, é o governo federal, são os estados ou o Distrito Federal ou os municípios, ou as autarquias ou fundações que são mantidas pelos entes federativos. A escola particular, entretanto, ela é gerida, ela é administrada por uma entidade que pode ser com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. A categoria com fins lucrativos, normalmente, ela é segmentada. Poucas são as instituições que são de capital aberto, ou seja, sociedades anônimas, outras sociedades anônimas de capital fechado, mas é uma minoria. A grande parte são instituições
que vem de uma característica das chamadas sociedades por cota de responsabilidade limitada. Hoje, na legislação, com foco um pouco diferenciado, a partir da mudança do Código Civil, mas nós temos, então, essas instituições de ensino que têm sempre uma mantenedora. Se é sem fins lucrativos, é uma associação ou uma fundação, mas todas subordinadas ao Código Civil e aos códigos que complementam, como o Código de Defesa do Consumidor, o Código do Penal, em muitos momentos, isso é aplicável também, mas nós temos que saber que todas as instituições têm que ter uma personalidade jurídica da sua mantenedora. Essa instituição, ela funciona como um suporte para a entidade mantida, para o colégio, para a escola, para o ginásio, chamado anteriormente, escolas técnicas, mas essa entidade mantenedora, ela precisa estar sempre acompanhando, inclusive, as normas, não só emanadas pelo governo federal, mas também pelos governos estaduais, municipais e, se for o caso, do Distrito Federal. É necessário que a escola observe sempre tributos, por exemplo. É necessário que a escola tenha a sua inscrição no município, ou no estado, ou da União, obviamente todas têm que ter, por causa do Ministério da Fazenda, para dar o CNPJ, que é aquela antiga chamada de CGC, o Cadastro Geral de Contribuintes, Pessoas Físicas. Essa entidade mantenedora, ela precisa também, além dos aspectos voltados ao cumprimento da legislação tributária, também cumprir a legislação trabalhista. E essa legislação trabalhista, sindical, previdenciária, todas as normas comuns a todas as empresas, de uma maneira geral. Mais especificamente, no campo da educação, há normas próprias no tocante, especialmente a relações trabalhistas, a relações que envolvem um vínculo empregatício ou não com os prestadores de serviço. Existe, então, um grande ponto que é a necessidade de uma boa gestão empresarial da escola. Mesmo sendo uma entidade sem fins lucrativos, ela precisa ser administrada comercialmente, gerencialmente. A diferença em si é que as entidades sem fins de lucro, elas reinvestem os resultados e a com fins de lucro distribui os resultados entre os sócios, acionistas, associados da instituição. Essa é uma diretriz que tem que ser acompanhada muito de perto pelos mantenedores, pelos gestores, porque uma instituição que não consiga recolher os seus tributos, não consiga cumprir a legislação, ela está fadada naturalmente a ter sérios problemas que vai comprometer, que esses problemas vão comprometer a atividade fim. Não adianta você ter um espaço, professores competentes, mas se você não dá uma segurança para esses professores, para os seus funcionários, para os seus colaboradores, no tocante ao cumprimento da legislação. Então é necessário que toda a instituição tenha uma estrutura muito bem feita para o seu gerenciamento, os seus controles. E uma vez tendo esse controle, naturalmente tem que analisar o que pode ser trabalhado no tocante a uma redução de custos, muitas das vezes, a simplificação do trabalho, a investimento em tecnologia e outros pontos que são pontos de um tripé de sustentação de toda a instituição. Mas nós vamos falar, inicialmente, como surgem quase sempre essas escolas, olhando pelo lado privado, onde os instituidores se apaixonam pela ideia e resolvem criar uma instituição, e você tem uma fase de desenvolvimento da instituição. Ela cresce, abre novas frentes e chega ao ápice, que é aquele ponto ideal. Tem prazo? Não, não tem. Nós temos instituições que, às vezes, com 2, 3, 4 anos, conseguem atingir esse ponto ideal. Outro, entretanto, passa mais de 20 anos e não consegue. Mas nós temos que convir que há uma fase de crescimento, e essa fase de crescimento corre também, naturalmente, o risco de um envelhecimento. E qual é a primeira característica de um envelhecimento de uma instituição? Quando ela perde a criatividade.
Esse é um ponto fundamental. Você tem que ter, em qualquer atividade, aliás, na vida pessoal, nos relacionamentos amorosos, em todos os pontos, você tem que ter criatividade. Não adianta você fazer a mesma coisa e sempre deu certo que não vai dar certo. O tempo muda, você tem mudanças ambientais, você tem variáveis, são variáveis que ocorrem no dia a dia, mas você tem que estar certo que você tem que ter criatividade. No momento que você perdeu a criatividade, você começou a ter uma decadência, que não é mortal, você pode voltar a ter. Mas normalmente, quando você perde a criatividade, você vai para um segundo passo, que é aquele segundo passo onde é cada um por si e todos se culpam. Ou seja, o meu setor está ótimo, o problema não é meu, é do outro. Então você tem normalmente essa situação que é muito comum. Você está tudo bem, mas o problema não é meu. O meu está funcionando redondinho, mas o do outro não tem nada a ver com isso. Tem, porque se todos não funcionarem como uma engrenagem, você vai parar a máquina. E é necessário que o gestor acompanhe todos esses pontos, substitua às vezes as engrenagens que são necessárias para que funcione bem. Mas quando chega a esse ponto, perdeu a criatividade, a regra é cada um por si e todos se culpam, você entra numa outra fase que é aquela onde a instituição cai, a escola, a empresa, quando não quer criar problema. Ou seja, fica desagradável criar problema com uma pessoa que está há tantos anos na escola, mas ele vai, infelizmente, ter o problema, tem que ser enfrentado. Mas quando você deixa, aí você cai numa quarta fase, o decréscimo, que é exatamente onde não gera mais recursos à instituição, ninguém mais está comprometido com ela e ela morre por causa desse conjunto de fatores. Então, o que é necessário, os senhores que estão assistindo essa nossa conversa, você tem que ter sempre um sobe e desce. Naturalmente, o ideal é que você só subisse, mas na vida nem sempre você sobe, sempre. Você tem momentos que você vai ter perda de criatividade, mas você tem que detectar para você poder avançar. E às vezes você tem que ter, esse é um outro ponto que nós gostaríamos de falar, você tem que pensar em termos de redução de custo. O ideal é que você não reduza custo, você aumente sempre a receita, mas isso é possível. Você sabe que hoje não é tão fácil você obter aluno como era no passado. Você tem uma competição maior, as próprias escolas públicas competem abocanhando alunos de escolas privadas. Mas é necessário que você pense, muitas das vezes, em ter que reduzir a sua despesa, o seu custo. Você só tem resultado positivo, você aumenta a receita ou se você reduz custo. Não tem outra forma. Aumentar a receita é o ideal. Do contrário, você tem que reduzir custos e você tem que fazer o quê? Analisar quais são os seus custos. Não há como você pensar em reduzir sem você fazer uma análise, você fazer um diagnóstico, verificar realmente quais são os pontos, ver o fluxo, o planejamento que foi exercido, acompanhar a supervisão, fazer todo um processo. E você tem que convir que essa redução de custos passa necessariamente por um processo de simplificação do trabalho. Esse é um outro ponto fundamental. Você tem que analisar, é necessário você ter todo aquele trabalho. Às vezes nós já sentimos em determinada instituição que controlar o custo, por exemplo, de uma xerox, custa mais caro do que ter o desperdício da xerox, da cópia. É óbvio que não se prega esse desperdício, mas se você for tão minucioso de criar tanto formulário, tanto fluxo para economizar algumas questões, você quebra a sua instituição, ou seja, o custo é maior do que o prejuízo que você tem pelo descontrole. O ideal é que você tenha uma simplificação do trabalho e essa simplificação permita naturalmente que você reduza os percursos, analise, vê por onde você passa no fluxograma, vê esses pontos, são pontos que fundamentalmente são essencialmente necessários. E você tem que convir, e essas mesmas regras se aplicam também na escola pública. Mesmo se você tem o orçamento assegurado pelo seu Estado, pelo seu município, pela União, para a sua escola, você tem que convir que é necessário você analisar os custos. O fato de você não pagar, você não ver ali a movimentação financeira, mas alguém, o contribuinte, está tendo custo, naturalmente, quando você tem um desperdício. Então é necessário que a instituição analise
e analise fortemente aspectos voltados à sua gestão. Um outro ponto também fundamentalmente importante é analisar os aspectos de gestão da tecnologia. Quantas vezes você tem mais negócio você pegar uma máquina antiga e jogar ela fora do que você tentar ficar consertando e quebra porque ela não vai ter um grande desempenho. Então, o que nós entendemos é que é necessário você ter um tripé fundamentalmente essencial numa instituição, que é uma boa gerência financeira, administrativa, a gerência no sentido mais macro, administrativo, educacional. Você tem que ter um bom produto, e esse produto, naturalmente, decorre da gestão correta dos aspectos pedagógicos, que vai ser comentado muito logo, e nós temos que analisar aspectos voltados em todos esses segmentos de um suporte de tecnologia. Não há como você ter qualidade, falar em qualidade, se você não contar com recursos humanos, recursos materiais conjugados. E nós vemos, às vezes, escolas, são escolas lindas, montadas, excelentes, o Estado, isso acontece muito nas escolas públicas, investe, inaugura a escola, e vai daqui a 3 meses lá na escola para ver o que aconteceu. Às vezes você está com a escola semi-depredada. Você vai numa outra escola, inaugurada no mesmo momento, você vai 3 meses depois, a escola está um brinco. Por que isso? Por um problema de gerenciamento, você pode ter problemas de alunos diferentes, mas se você não tiver um gestor, um diretor competente, que esteja junto, que zele pelo patrimônio, não só o patrimônio físico, mas o patrimônio institucional, você necessariamente vai ter resultados completamente diferentes. Agora, é importante, nesse primeiro bloco que nós estamos conversando com vocês, que vocês possam, e nós vamos ter momentos de parada, de reflexões, para pensar o que eu posso fazer para melhorar a gerência da minha instituição. Existem algumas dicas de como melhorar a educação. Esse é um trabalho que tem sido constante do Instituto de Pesquisa e Administração da Educação, consolidando, através de experiência e de resultados, algumas orientações técnicas. Nós queremos convidá-los a visitar o site do Instituto e olhar, tem um ícone logo na primeira página que fala sobre estudos técnicos. É um conjunto de estudos técnicos, textos mais detalhados sobre alguns pontos, e há cerca de 200 tópicos que são aspectos muito pontuais, são orientações técnicas de como melhorar a educação, como melhorar a gestão educacional. E ali talvez seja um trabalho gratuito, um trabalho aberto a todos os gestores, mas que você tenha a possibilidade de ver alguns pontos que talvez possam ser úteis à sua instituição. Nós temos um outro conjunto também, que convidamos a visitar, sobre os direitos em educação, que também é muito acessado pela sociedade, que tem o mesmo princípio, ou seja, são orientações técnicas, e essas orientações que permitem que os gestores, os administradores possam trabalhar no sentido de uma melhoria institucional. Uma coisa é certa, nós gostaríamos de ir caminhando para fechar esse primeiro bloco, dizendo que qualquer instituição, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, pública ou privada, ela tem que ter um excelente sistema gerencial. Óbvio, você muitas vezes não consegue o excelente, o critério de excelência é muito difícil, mas você tem que fazer o melhor possível. Você sabe que depende de recursos humanos, sua equipe, seus professores dedicados, professores, funcionários administrativos, mas muitas das vezes ele não consegue atingir o que você pretende. É semelhante a um jogo de voleibol, de basquete, onde você tem pessoas que são pessoas dedicadas, esforçadas, mas se eu tenho 1,75 m, eu não vou ser um excelente bloqueador de uma rede de voleibol, não vou ser um excelente arrematador, arremessador de um basquete. Eu vou ser, no máximo, um levantador de jogo de vôlei, mas eu não vou dar o meu papel como naturalmente no local certo, que seria de pessoas que têm uma estatura de 2 metros. Então, o que você tem que ouvir é que, às vezes, as pessoas são
dedicadas, mas não adianta só a dedicação. Você tem que ter pessoas competentes nos lugares certos. E existe a necessidade de você verificar. Existe um teste que se faz de psicologia, muito comum, para você avaliar pessoas. Você tem 4 tipos de pessoas. Você tem as pessoas que pensam e fazem. Ótimo. Você tem as pessoas que pensam, mas não conseguem fazer. Você tem pessoas que fazem, mas não pensam. E você tem um 4º quadrante, que é o mais desastroso possível, é aquele que não pensa e não faz. O ideal é que você tenha que todo mundo que pensa e faz, uma dúvida nenhuma, mas não consegue. Você tem que saber administrar as pessoas como elas são. E você tem que pensar sempre nessas mudanças. E também, quando você pensa em mudanças, você tem também outros 4 tipos, comuns e muito usados em termos de citações, em termos de eventos, especialmente. Você tem aquelas pessoas que são as pessoas que qualquer coisa que você vai mudar na sua instituição, eles vão ser sempre os vítimas. Vai dizer, olha, isso não vai dar certo, eu vou acabar sendo demitido e tal. Ele pesa para essa mudança não dar certo. Então você tem um vítima. O vítima é aquele que é introspectivo, ele quer realmente ver se ele, não somando essas mudanças, aquela mudança não acontece e continua tudo no status quo. Você tem um outro também que corresponde a 10%. Esse primeiro grupo são 10%. O segundo grupo, 10%, são aqueles que são os críticos. É aquele que fica de lupa procurando defeito. Fala, olha, eu gostei, mas quando ele entra no mais, você já sabe que ele entrou no critério do crítico. É aquele que vai dizer que não vai dar certo, porque isso e tal, talvez não dê certo, é melhor deixar para depois, tal. Mas você tem, então, todo animado em termos da mudança, você vai encontrar esses 2 grupos de resistência. Você tem um outro grupo, que é o grupo daqueles que são chamados navegadores. São aqueles que embarcam nas mudanças, que também não passam de 10%. Então você tem aqueles que são os que acreditam na mudança. Vamos lá, professora, estamos juntos, vamos fazer a mudança, vamos acreditar, vamos dar certo, com certeza vai dar certo. E onde é que estão os outros 70%? Então você tem 10 vítimas, 10 críticos, 10 navegadores. E 70% estão, o que na linguagem popular se fala, são os muristas, são aqueles que estão atrás das moitas, esperando saber para que lado eu vou. E essa é uma característica que acontece em todo o grupo. Empresas e outras organizações educacionais, sociais, você tem sempre esses 4 grupos, tanto os 4 primeiros grupos, são os que pensam, fazem, aquilo que nós estamos, como esse outro grupo. E o que você vai fazer diante de tantas ameaças? Você com certeza terá êxito se você tiver um plano de ação, tiver um plano estratégico, tiver uma equipe bem trabalhada e você pensar também no potencial. Não adianta você pensar num projeto muito bem numa instituição, traz para a sua instituição que não dará certo. Você tem que verificar os fatores internos e externos. Será que essa proposta é adequada? Será que o meu público-alvo atende? Será que os pais estão contextualizados? Isso é uma situação real que ocorre. Nós tivemos casos de escolas onde a escola resolveu mudar o projeto pedagógico de repente, e mudou de um ano para o outro, tipo agora, no começo do semestre do ano seguinte, e não deu certo, porque os pais ainda queriam que a escola continuasse no processo tradicional. Eles adotam o construtivismo na sua escola, de repente. É ótimo o construtivismo? Todas as áreas são ótimas, desde que bem trabalhado. Agora, se você vem naquela escola que há 50 anos passa dever para casa, e a partir do ano que vem não vai ter mais dever para casa, o pai tira as filhas da escola, dizendo que o colégio agora está numa esculhambação. E ele perde. Nós temos casos de escolas que caíram e que não se levantaram tão cedo dessa perda substancial de alunos, que às vezes acontece por uma palavra mal dada. Nós temos que, para fechar esse bloco, lembrar muito da importância da comunicação. É fundamental que você tenha hoje uma boa página eletrônica. Se você não tiver site, faça. Não há como pensar uma escola hoje sem uma página eletrônica, sem ter a participação nas redes sociais. É complexo, um pouco, nem tanto para os jovens, um pouco mais complexo para outros,
Você tem que ter um sistema de feedback, de avaliação constante, mas que não só aquela avaliação do governo, que nós vamos falar no último bloco, mas especialmente a avaliação, a autoavaliação institucional, a sua avaliação da sua equipe, que é fundamentalmente importante, e você conhecer os níveis de satisfação do seu alunado, do seu cliente. Isso aplica às escolas públicas ou privadas. Nós vamos fechar esse primeiro bloco e teremos logo a seguir um bloco sobre a área mais da gestão pedagógica, com uma colega nossa, e voltaremos para falar sobre as avaliações do Ministério da Educação e seu impacto nas escolas de educação básica.